Estúdios apresenta Remotamente. O ano era 2019. Vários casos de pneumonia surgiam na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde confirmou: tratava-se de uma nova cepa de um vírus até então comum e até mesmo inofensivo. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que tratava-se de um novo tipo de coronavírus. A segunda principal causa de resfriados comuns viria a ser o causador de uma terrível pandemia global. 7 coronavírus humanos foram identificados. Porém, em 11 de fevereiro de 2020, SARS-CoV-2 recebeu seu nome, mais conhecido por sua consequência, a doença Covid-19. A Organização Mundial de Saúde, autoridades chinesas, especialistas globais se empenharam desde então a aprender como as pessoas eram afetadas pelo vírus. O ritmo era acelerado, mas o que viria a acontecer não poderia ser estimado, era totalmente desconhecido. 30 de janeiro de 2020, a OMS declara surto global. A emergência de saúde pública era de importância internacional. ESP2, o mais alto nível de alerta conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Pela 6ª vez na história, todos os países eram colocados em alerta. Em 2009, pelo H1N1. Em 2014, o poliovírus e o ebola africano da África Ocidental. Em 2016, o Zika vírus e os casos de microcefalia. Em 2018, ebola, vindo da África, mais precisamente da República Democrática do Congo. De longe, a mais crítica, mortal, letal, com danos físicos e psicológicos, foi a Covid-19. 11 de março de 2020, Covid-19 foi categorizada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O termo pandemia trata o poder de disseminação pelo mundo do vírus. Vários países e regiões do mundo notificavam novos casos todos os dias. No Brasil, o primeiro caso foi registrado no fim de fevereiro de 2020. Em março, a transmissão era comunitária e a primeira morte seria registrada. Também em março de 2020, pela Portaria 343, o MEC dispunha sobre a substituição das aulas presenciais pelas aulas em meios digitais. A então EAD, ensino à distância, tornou-se absoluta. O Brasil e o mundo passaram a utilizar-se dos meios remotos para não parar. O mundo estava diante de um caos solitário. Mães não abraçavam seus filhos. Beijo poderia ser mortal. A proximidade era letal. Tudo à distância. Vários órgãos do governo também suspenderam o seu atendimento presencial. Tudo era digital. Em março de 2020, no Brasil, além da primeira morte, ao todo, 202 pessoas morreram. Em abril, 5.804 pessoas. Em maio, 23.335 pessoas. Em junho, mais de 30.000 pessoas morreram. As mortes seguiam, as contaminações explodiam em recordes diários. Nos hospitais faltavam leitos, profissionais, insumos, equipamentos. Hoje o profissional de saúde tratava. Amanhã, o profissional de saúde precisava de tratamento. Alguns setores não tiveram escolha, eram considerados essenciais. Linha de frente. Polícias, hospitais e toda a rede de saúde, setor de vendas de alimentos e outros departamentos não tiveram suas atividades suspensas e o risco de morte era diário. Supermercados rapidamente passaram a racionar a venda de produtos básicos. O mundo estava diante do caos. Se fazia o possível, se fazia o que podia. Dentre todas as consequências, a mais letal de todas, a indiferença. Vizinhos se distanciavam ainda mais quando sabia que o outro vizinho estava contaminado. Pais se distanciavam ainda mais dos seus filhos. Filhos se distanciavam ainda mais dos seus pais. Muitos, por medo da morte, olharam apenas para si mesmos.
Idosos eram deixados na porta de hospitais sem acompanhamento. Filhos, por medo da morte, não acompanhavam os seus até onde era permitido. Outros queriam acompanhar os seus além das portas de isolamento e eram proibidos, eram barrados. O Covid-19 era solitário. Apenas os profissionais de saúde podiam se aproximar daqueles que apresentavam sinais severos de contaminação. Silencioso, estratégico, rápido e mortal. Assim, Luiz Fernando Schmidt traduziu sua experiência com o vírus. O médico informou que precisava, a médica, informou que precisava de um leito de UTI e a gente não encontrava. Foi bem no pico do Covid e a gente não encontrava leito de UTI em lugar nenhum. E eu entrei pelos meios legais, através da Defensoria Pública, e com conhecidos, buscando um leito de UTI, conseguiram um leito de UTI em Porto Velho, pelo SUS, e isso era 9 horas da manhã, quando ele foi entubado. Eu não vi meu pai mais depois daquilo, exceto pela maca, e não vi ele lúcido para poder dar um abraço, despedir, enfim. Nós decolamos de Cacoal, chegando em Porto Velho já por volta de meia-noite, até fazer toda a estabilização dele em Porto Velho, até encaminhá-lo para a UTI. Era 1h30 da manhã quando nós chegamos no hospital onde ele seria internado. A última vez que eu vi meu pai foi dentro da ambulância. Eu tinha esperança de trazer ele de volta, sabe? Tinha esperança, tinha essa missão. Eu senti como se fosse um pedido dele. Ficar no hotel esperando notícia foi muito difícil. Mas na quarta-feira, quando pediram para mim ir pela manhã, não era isso. Infelizmente ele teve um choque na madrugada e não resistiu. Eu perguntei para assistente social: meu pai morreu? Ela falou: infelizmente. Dali você perde o chão, Você tem que trazer notícias, falar com a sua família sobre a morte de um parente. E meu filho estava comigo no WhatsApp, cuidando da mercearia e conversando comigo. Ele falou: e aí, pai, como é que tá as coisas? Eu falei: filho, posso dividir com você? Ele falou: pode. Eu falei: fecha o mercado que a gente está de luto, o vô faleceu. Então foi tudo muito difícil, sabe? Lidar com tudo isso. E o Covid, o que eu mais senti dificuldade em lidar com o Covid é a indiferença das pessoas. Em Porto Velho, antes de vir embora, eu peguei um táxi para ir até o hotel. E aí conversei com esse taxista se ele podia me trazer até Itapuã, para que meu irmão pudesse me buscar. Ele estava subindo de caminhonete para me buscar e eu vindo de lá para cá para adiantar, para a gente poder chegar a tempo de enterrá-lo. E o taxista, quando ouviu eu numa ligação com a minha esposa falando a respeito da morte do pai, ele parou o carro no hotel, me entregou, ficou ali. Quando eu entrei dentro do carro para vir embora, ele andou umas 2 quadras comigo. Aí ele falou assim: o senhor não se importa? Eu falei: o quê? Ele falou assim: eu não posso levar o senhor. Eu não posso pegar Covid, porque se eu pegar eu vou morrer. E aí, entendendo a fragilidade daquela situação, eu não tinha nem forças para discutir, nem nada. Apenas desci e fui atrás de uma outra condução para poder levar, porque não era qualquer pessoa que levaria. Quando você tem Covid, as pessoas criam distância de você, até pelo medo, Enfim. Quando eu peguei Covid, eu tomei a 2ª dose da vacina AstraZeneca, Já tinha aquela tranquilidade da vacina. Quando eu peguei, eu fui tomar a 2ª dose, eu não sabia que eu estava com Covid. Os sintomas posteriores foi como se eu tivesse tido uma reação da vacina que eu havia tomado. E eu tomei ela no dia 13 de novembro de 2021.
No dia 20 de novembro de 2021 eu precisei de UTI, né? Agora era eu que precisava de UTI. E eu achei que eu ia morrer, porque meu pai tinha ido para uma UTI e morreu. Por que eu seria diferente? Então não deu tempo de deixar as coisas organizadas, nem nada. Simplesmente, quando você tem Covid e você precisa de uma UTI, não tem parente, não tem filho, não tem esposa, não tem mãe, eles simplesmente te levam, te colocam dentro de uma UTI e se você morrer, você não vai vê-los mais. Essa é a dificuldade que eu senti em relação ao Covid. Na UTI em Ji-Paraná, eu pensava em tudo que havia passado, todas as situações que tinha sofrido com o pai e aquela situação. Eles me sedavam, deixaram morfina disponível para que eu pudesse ser tranquilizado, contido, para que pudesse usar o equipamento que meu pai não teve condições de utilizar, que era a ventilação não invasiva, né? A máscara que colocam no rosto, amarrado na sua cabeça e com um compressor ligado nela que você tem que respirar junto com ela. Então aquilo tudo era muito angustiante, eu tenho claustrofobia. Então realmente foram momentos muito difíceis, mas voltar para casa, rever a família, rever os filhos, rever a esposa, abraçar a mãe. Meu pai não pôde. Meu pai não teve esse privilégio de voltar para casa. Muitos não tiveram, né? Muitos não tiveram. O percentual de mortalidade do Covid-19 sempre ficou em torno de 1 a 3%, durante todo o momento crítico da pandemia. Porém, em algumas famílias, esse percentual foi muito além. Casos de morte total. Todos os entes de uma família morreram pelo Covid-19. Pai, mãe, filhos. Casas inteiras dizimadas. O Covid-19 deixou filhos órfãos de pai e mãe. Não fez distinção de classes sociais. Levou pobres, ricos, milionários. Não fez distinção de raça, sexo, opção ou qualquer classificação humana atual. O Covid mostrou que a humanidade é muito frágil. O quanto vale o calor humano, o almoço em família, o abraço de um filho. Heróis sem medalha, placas, nomes, heróis sem filmes. Os profissionais de saúde permaneceram firmes e continuam até hoje. Heróis sem reconhecimento, que hoje podem ao menos voltar para casa sem medo de levar consigo a morte daqueles que amam. Hoje, maio de 2022, os números do Covid-19 no mundo ultrapassam os 525 milhões de infectados. Mais de 6 milhões de pessoas morreram. Mortes que, se fossem concentradas, poderiam dizimar países inteiros. Países como El Salvador, Dinamarca, Finlândia, Congo, Noruega, entre tantos outros, com população em torno de 6 milhões de pessoas. Ainda não estamos livres do Covid-19 e acredita-se que nunca estaremos. Hoje, o mundo está em busca de seguir em frente. As economias foram afetadas. As condições psicológicas, mentais, humanas foram modificadas. As aulas que eram presenciais se tornaram remotas e hoje presenciais novamente. Porém, o remoto estará em nosso meio para sempre. Mostrou a sua eficácia. Precisamos seguir em frente. Daqueles que se foram, ficou a saudade. Daqueles que venceram e permanecem conosco, nossa gratidão. Seguimos firmes, em busca de superar as dificuldades deixadas pelo tempo de caos, isolamento, tristezas que vivemos, até que esse tempo seja encontrado apenas em nossa mente e que sejam apenas lembranças remotamente.